Olá, Oi, oi. oi, Tudo bem, Ormi? tudo bem, Duda? Boa noite a todos, né? Boa Bem-vindos noite. aí a mais uma conversa, né? Mais uma live da Telos, né? Fazia um tempinho que a gente não fazia uma live, mas gostaria de agradecer a Duda aí pela disponibilidade, né? Bater um papo com a gente sobre, né, assuntos que vão ser muito gostosos de conversar, sobre a questão de emoções naturais, sobre um pouco da sua história, que é uma história fascinante. Então, enquanto o pessoal vai entrando, acho que contar um pouco, né, de como a gente se conheceu, né, a Telos conheceu o Bosque, o Júnior, a Adriane conheceram a Duda, né, durante o período ali do projeto de abertura do Bosque, do hostel, né, e fomos chamados aí para pensar ali numa solução para o telhado verde, né, junto ao Bosque, e a partir desse momento a gente se conheceu, e, né, foi um trabalho muito bonito lá, um trabalho muito gratificante, e a partir daí novos projetos, né, se embrionaram, né, já convidamos, já demos um curso lá, podemos chamar o Carlos Solano, um curso de Peng, né, fui lá no hostel, temos alguns projetos aí loucos para sair do papel, aí, com um pouco a pandemia Deu deu uma uma pifadinha, segurada. eu só mudei a rede aqui para estar 100% conectado e não ter problema de oscilação no Wi-Fi. Só para avisar o pessoal. Ah, não, tranquilo, né? Eu acho que está todo mundo mais acostumado a essas oscilações de internet agora, né? Todo mundo fazendo reunião online, cai, volta, oscila. Então, isso faz parte eu acho que da rotina de todo mundo hoje, né? Com Então, certeza. oficialmente, deixa eu dar boa noite para todos, bem-vindos. Eu vou fazer uma brevíssima apresentação da Duda e já passo a palavra para ela, né? Complementar, né, a sua, né, seu currículo, né, sua história de vida. Então vamos lá, para quem ainda não conhece a Duda, né, a pesquisadora do natural. A Duda já transpassou por mais de 30 países das naturezas mais diversas, sempre em contato com comunidades e fazeres manuais, traduz toda a sua caminhada no bosque. Quem conhece sabe, o bosque é a Duda e a Duda é o bosque. Formada em Tecnologia em Processos Ambientais pela UTF-PR, pós-graduada em Antropologia Cultural, trabalhou no setor da Serra Almeida, TSA, Estúdio Cidade e Biodiversidade pela ONU, e trabalha para que cada indivíduo embarque nesse universo natural com ela. Duda, bem-vinda. Conte mais, né, a sua história, né, porque depois a gente já puxa para a história do bosque. Com Então, certeza. Então, na verdade, todas estão entrelaçadas. Primeiramente, eu queria agradecer pelo convite e pela oportunidade de estar aqui compartilhando um pouquinho mais sobre a minha história, sobre a história do Bosque, sobre a história da Telos, que são três histórias que se conversam, né, e que acabam se tornando em vários momentos a mesma. E obrigada pela apresentação e pelo convite também de estar aqui compartilhando um pouquinho mais. Eu sou a Duda e sempre digo que sou pesquisadora do natural antes de qualquer coisa, porque isso é o que me move, independente da graduação, independente de quantos países e cargos a gente já ocupou na vida, a gente se conectar com essa essência que movimenta cada um de nós, né? Então o meu convite é esse, assim. E por isso que eu me denomino essa pesquisadora. Eu sou guiada por essa curiosidade. E hoje eu tenho um pouco dessa vivência relacionada à construção. Então, como você trouxe, né, Ormi, eu trabalhei em construtora, tive experiências em duas construtoras diferentes, e essas duas construtoras me mostraram um pouco do universo necessário, estruturador da nossa sociedade, mas também um lugar de degradação, que eu não tinha ideia, que eu não tinha tido contato antes,
E foi aí que me deu esse start para começar a pesquisar um pouquinho mais sobre a bioconstrução e as construções e tecnologias verdes. Então, trazendo para vocês um pouco dessa vivência. E eu me conectei com a natureza um pouco antes disso. Então, eu brinco que sempre fui criada, né, pertinho de bosques e hortas e lugares que tenham essa sensibilidade, mas foi por conta própria, não foi pela família ou pelo trabalho, foi mais por amigos e pessoas da vida que eu acabei criando esse universo das trilhas e de me conectar com esses habitats mais naturais. Tendo essa vontade de estar nesses lugares, percebi com a mistura da construção o quanto a gente pode ir para esse lugar do natural para todos os nossos ambientes, sejam construídos, sejam internos. Isso é um pouco filosófico, mas eu considero essa pessoa. Então, é um prazer, assim, poder compartilhar isso e poder trazer que a minha relação, assim, com a natureza também se deu quando eu fiz um intercâmbio fora do Brasil. Eu tive em 2010, fora daqui, fui para a Inglaterra. E lá eu comecei a perceber, puxa, lá não tem tanta floresta. Nossa, a gente não pode fazer assim, visitar um riozinho aqui pertinho de casa. Essas noções geográficas ficaram bem acentuadas para mim. E quando eu voltei, eu valorizei muito, muito, muito pela falta que me fez lá. Olhar para o jardim, né, na nossa Mata Atlântica, o quanto a gente tem esse privilégio e essa sorte, não sei bem qual é a palavra, de se relacionar com ambientes naturais tão diversificados. Seja uma cachoeira, seja um rio, seja o mar, seja uma montanha. E eu comecei a achar esses lugares e um refúgio para mim. Então, vou fazer uma trilha, vou me conectar e entender que esses ambientes em pé fazem muito sentido, porque são eles que trazem as águas, que protegem as espécies e movimentam também esse ecossistema nativo. Então, os indígenas, como essas cestinhas, né, trazem e convivem e se relacionam com esses lugares. Gente, é uma teia infinita, assim. Então, eu vou ser um pouco mais simplificada e terminar a minha introdução por aí. Bom, mas acho legal esse teu currículo, essa sua vivência e essa percepção que você teve quando viajou para fora, né? Porque talvez muitos de nós só valorizamos de fato essa riqueza quando a gente sai do país, né? A gente está aqui em Curitiba praticamente inserido na Mata Atlântica e temos tá sempre nos organizando para criar movimentos para defesa, né, dessa Mata Atlântica. Por mais que a gente possa usufruir um espaço como esse, mas ele ainda, a gente sabe que ele está ameaçado, né? Então, essa percepção dessa riqueza na qual a gente tem, a gente pode usufruir dela, conviver com ela, aprender com ela, por outro lado, sujeita aí a ação, né, do homem, né, que já, né, destruiu mais de 90% da Mata Atlântica, né? Então, de fato, até eu acho que um pouco a proposta do Bosque, eu acho que todo mundo que está envolvido com esse movimento do ambiental, né, do natural, também não deixa de ser um movimento de um certo ativismo, né, para divulgar toda essa relação, para que possa sensibilizar cada vez mais pessoas, né, em relação à importância de preservar o pouco, né, que a gente já tem, porque a gente tinha muito mais, ainda é muito rico, mas ao mesmo tempo muito ameaçado. Então, já vou puxar o gancho para a gente falar do Bosque, né, que eu acho que é um projeto belíssimo, né, idealizado por você. Vou
ler aqui um texto muito, muito bonito que a Duda preparou para falar do bosque. Então, cercado por tons verdes, amadeirados, o Bosque Hostel é construído à base de muita história. Bosque é o encontro da natureza, design e memória, desde projetos à execução. O espaço recebeu intervenções cuidadosas de artesãos e profissionais locais de áreas múltiplas. O processo de construção slow e cheio de detalhes inspirados na vida natural fazem desse refúgio único. Calmaria é a nossa alma. E transformar a experiência de hospedagem através de ambiente que gere mudanças de atitudes alinhadas à nova forma de consumo e hospedar os clientes com responsabilidade social e ambiental. O Bosque propõe-se a alinhar práticas para se tornar um ambiente mais inclusivo, seguro, resiliente e sustentável. O Bosque vai para além da hospedagem, é a casa que abriga encontros. Né? Então, com esse texto, eu já puxo aí não é uma pergunta, né, passar a palavra para a Duda, trazer para a gente um pouco mais da história do Bosque, né? Quando nasceu esse projeto, né, tudo que você trouxe para ele, né, desse cuidado, e realmente quem conhece eles, né, fica encantado de olhar cada cantinho do espaço, do jardim, aos ambientes internos, ao espaço de convivência, tem riqueza em todos os pequenos detalhes do local. Então, queria que você contasse mais um pouco da história do Bosque, Duda, pra gente. Maravilha. Eu já puxo o gancho, Ormi, para o mesmo lugar, né? Para esse lugar do intercâmbio, do sair do país, descobrir outros universos, viajar, que é uma coisa que acho que não tem quem não se sinta tocado por isso. Expandir horizontes e experimentar cheiros, gostos, lugares. Então, foi através desse... Estando conectada com a química, trabalhando nesse ramo, mas tendo a viagem como o meu segundo pulsar, assim, eu fiquei bem faceira de descobrir o universo da hospedagem e dos hostels, que são hospedagens muito mais coletivas e que as pessoas se relacionam entre si. Então, foi dessa viagem, né, que eu trouxe essa inspiração do intercâmbio e percebi o quanto não tinha, ao longo das viagens também que eu fui fazendo, um lugar que acolhesse todas essas iniciativas naturais e sustentáveis. Então, desde o colchão, da construção das camas, da construção da casa, da reforma, da preocupação com o material, porque isso em si não é só o custo, é o tempo que demora para fazer essa pesquisa, né? Muitas pessoas me perguntam, mas isso é caríssimo. Sim, existem tecnologias que ainda não são tão acessíveis, mas sim, existem tecnologias que são menos caras, mas que não são difundidas. Como o caso da terra, da geotinta. São tecnologias que as pessoas ainda não ouvem falar. Não está disseminado. E que, dentro de uma tabela comparativa comercial, vou comprar uma tinta de determinada marca ou fazer geotinta, isso não entra no comparativo. As pessoas não têm noção de valor. Então, o Bosque traz isso para esse questionamento, já entrando na história da pesquisa. E a Telus se uniu com o Bosque, que estava contando, né, das camas, dos colchões. Eu pesquisei tudo realmente. Que fossem matérias-primas brasileiras, que fossem de origem rastreável. E que a gente pudesse contar essa história com outras vozes, não só a minha de pesquisadora ali dentro. E como todo mundo sabe, Curitiba, né, chove para burro e muitas das áreas dentro do Bosque eram abertas. Então a ideia era transformar uma garagem num lugar de convivência, a cozinha, que era aberta, num lugar que pudesse ser um refúgio também, o café a mesma coisa. Então, a intenção de trazer essa cobertura. E aí veio de volta o questionamento. Aí entra a Telus na história. Puxa, como que eu vou cobrir
essas áreas de uma forma que fique na mesma linha construtiva. A gente tem uma visitinha. E aí foi a indicação da Rafa, né, que conhece vocês. Então foi toda essa nossa construção e trajetória. E a intenção de instalar um telhado verde, não simplesmente, por exemplo, uma telha ou uma cobertura que pudesse ser, ainda assim, reciclável, reaproveitável, ou de fontes menos agressivas. A intenção foi trazer esse elemento natureza para perto. Porque por mais que ainda o telhado verde ele tenha, né, uma manta, ele tenha toda uma estrutura não que a gente não consegue enxergar, que não é natural, mas ela proporciona vida natural nesse mesmo ambiente. Então são pontos complementares. E que foi o que eu sempre conversei, né? Para trazer as espécies que pudessem ser nativas, espécies que a gente encontrasse que atraíssem animais e formatar uma biodiversidade num lugar só. Então essa foi a ideia de ter trazido o telhado verde para dentro desse projeto e poder, num espaço urbano, incorporar a natureza, trazer ela para perto. Porque são poucas as pessoas, não poucas, mas a gente vai ficando cada vez mais distante desse universo, seja pelo trabalho, seja pelos costumes, né? Então, a intenção é de colocar essa tecnologia como uma forma das pessoas se reconectarem. Claro, e a gente percebe. eu também não estou deixando de lado todos os quesitos positivos também da construção, seja o conforto térmico, o isolamento, de certa forma, acústico, a biodiversidade e também a questão da permeabilidade, da permeabilidade no sentido da absorção da água, né? Isso, retenção da água da chuva, né? Exatamente. Como a gente tem muita chuva aqui, já é um combo, que é uma proteção, mas é uma proteção que retém e que se relaciona com com esse elemento. Então, isso se conecta também com as experiências que o bosque busca oferecer. Não é simplesmente um lugar para estar, como você trouxe na apresentação, né, do texto, é trazer esses elementos para que as pessoas se questionem se onde elas vivem está tudo certo, se esses elementos que a gente traz, elas podem se conectar mais consigo mesmas e com a natureza. Então vai para além do estético, que é lindo. Eu amo, acho incrível, não tenho nem o que tirar nem pôr. Acho que o visual é incomparável com qualquer outra tecnologia, mas tem muitos outros benefícios. Realmente é um local referência, eu acho que em Curitiba, eu acho que até no Brasil, em relação a essa experiência, né, que o bosque procura proporcionar aos seus hóspedes, né? Então, quase que olhando como, né, professor, né, é uma grande escola ali, então as pessoas de fato podem ter essa experiência e ao mesmo tempo aprender, né, primeiro sabendo que existe, sabendo que é viável, sabendo que realmente cumpre uma série de questões técnicas, né, como a gente está conversando aí, do desempenho térmico, acústico. Poxa, cria um ambiente extremamente aconchegante, né, saudável. Então, isso hoje é muito importante. A gente bate muito nessa tecla, né, da arquitetura, ela transmitir saúde, não só física, mas mental, psicológica. Então, você está num espaço como esse, de fato, é um espaço que lhe permite ter os momentos de descanso, né, durante a noite, num ambiente natural, né, você poder acordar, você olhar da janela, tem um jardim, que é o telhado verde, que está na altura ali do peitoril da janela, né, então é uma experiência, por si só já é muito, como posso dizer, né, uma relação de paradigma mesmo, né, quem está imaginando que vai
olhar pela janela, né, e ter um jardim ali, né? Então, de fato, a natureza envolve ali ó, as pessoas que estão hospedadas, então são muitos espaços de convivência, né? Isso também traz um pertencimento muito bacana, né? Estimula essa interação entre as pessoas. E eu queria que você contasse um pouco uma história, né? Porque você contou rapidamente lá quando você se apresentou no curso do Solano, que você também reaproveitou alguns materiais, né? As janelas, né? As esquadrias, você trouxe de um local, né? Muito especial para você. Conta um pouco como que né, vamos dizer assim, o respeito ali à sua geração, né, seus antepassados também se fazem presente no hostel. Certeza. Eu até nem sei se esse termo existe, mas quando você foi falando, me veio assim da arquitetura afetiva, Uhum. Taça. sabe? Desse, para além, claro, o saudável é muito importante, tanto fisicamente, emocionalmente, ambientalmente, né? Mas esses elementos do reaproveitamento, eles acessam um pouco esse lugar da memória e esse lugar da afetividade. Então, para mim, como você comentou, né? Muitos dos elementos do hostel, do bosque, foram de reaproveitamento. A casa da minha bisa foi demolida e ficava bem pertinho do hostel. E essas janelas, portas e as madeiras da parede interna e externa, foram reaproveitadas dentro do projeto. Então, do segundo andar, todas as portas são as portas internas da casa da minha bisa. Quem chega ali na fachada vê uma porta cheia de vidrinhos assim, meio craquelados, também eram portas da casa dela. E as madeiras onde as malas são guardadas também. Então, vem um trabalho assim geracional de honrar o que eles construíram, né? Não simplesmente passar por cima dessa história e acolher de uma forma ressignificando esse material. Então, não vai ser mais a parede da casa, porque hoje a gente já tem outras tecnologias, mas vai ser usado como móvel, como apetrecho, super durável e que não faz sentido descartar para comprar uma outra coisa que eu nem sei a procedência, ao meu ver, né? Uhum. Então, a gente olhando para isso, não sei, eu tenho como eu falei da arquitetura afetiva, assim, me dá uma sensação de acolhimento, uma sensação de, até de gratidão, de pertencimento e de trabalhar questões também que eu não concordo. Então, é um belo de um mergulho. E hoje a gente também fez umas adaptações na fachada do bosque e algumas divisórias internas que vieram da casa da minha outra avó. Então, as duas linhagens são contempladas ali Que na bacana. casa. E são madeiras, assim, muito antigas, algumas da região, outras nem tanto. E não só também desse lugar da afetividade, mas a busca por entender que existem materiais que já estão aí no mundo e que a gente pode trazer para o nosso projeto. Não precisa ser só da casa da Bisa, às vezes a tua ainda está viva, né? Às vezes ainda tem toda essa pulsação aí, mas foi o que aconteceu também com o piso do bosque, do segundo andar, que foram de madeiras de reaproveitamento. Já eram madeiras com mais de 30 anos e a intenção foi trazer enfim, esse elemento para dentro. As cerâmicas do bosque também foram de segunda mão. Eu gosto de trazer isso porque existe um preconceito por trás das coisas que já são usadas, das coisas que não são novas, né? Ai, não é tão lindo, não segue a moda, não é uma tendência, ou sei lá, uma qualidade menor. Mas eu acho que descobrir as demolidoras e essas outras fontes de materiais foi muito legal. Ver que existem pessoas trabalhando na recuperação dessas histórias
e que a gente pode se relacionar de outra forma com a construção. Então, tem caquinhos também na construção da parte da edícula, da parte do piso, que foram partes de cerâmica que já estavam quebradas, usadas, que foram feitas, como se fosse aquele piso também da casa da Bisa, né? Que era tudo um pedacinho de cada tipo, assim. Mas trazendo essa estética incorporada contemporânea, legal, e não remetendo a uma coisa mal feita, ou Sim. ainda, sabe? Porque tem também esse estigma, sabe? E a intenção do visual do Bosque é essa ruptura. É bem feito, gente, não é Uhum. qualquer coisa, assim. E aí as cerâmicas que eu estava contando também dos vasos, só para trazer essa percepção. E uma coisa que chama a atenção de todo mundo que quando entra no bosque, né, eu acho que é essa integração com a cultura, né, com as expressões artísticas, né? Então a gente já extrapola o simples, né, ato de, né, me hospedar, né? Então a gente já é uma experiência muito diferenciada, né? Aquele espaço pelo simples ato de pernoitar, né? Num local, mas sempre quando a gente visita lá tem umas exposições, manifestações de arte cada vez diferentes. Tem um espaço destinado à arte indígena. Então, eu queria que você também contasse um pouco, né, esse lado cultural, né, que o hostel sempre promove, né, e essa valorização da arte indígena, né, dessa tradição dos povos nativos aqui da América do Sul, do Paraná também, mas Brasil de uma forma geral, né, eles se fazem presentes também quando a gente conhece o bosque. Então, conte para a gente um pouco dessa relação de todo o manifesto cultural, né, que o bosque se propõe a oferecer para todo mundo que vai visitar ele, e que permite, né? Então, também ele é um espaço que as pessoas podem ir lá conhecer, tomar um café, não é um acesso restrito a quem está hospedado, né? Então, é um espaço cultural da cidade de uma forma geral, né? Exatamente. Essa definição não tinha caído a minha ficha ainda, mas gostei dessa definição de um espaço cultural, porque é realmente perto. Só em tempos de pandemia, né, que a gente está com as portas fechadas, só com agendamento, a visita. Então, quem está nos assistindo pode mandar uma mensagem. Estou curioso, quero conhecer, porque a gente ainda não abriu as portas oficialmente. Mas, através, assim, eu acredito que essa conexão com... Nossa, chuva de corações aqui, minha gente. Essa conexão, assim, com a ancestralidade veio da... Como tudo está muito conectado, seja Duda, seja Bosque, veio de uma pesquisa minha, que eu me achava muito diferente das pessoas da minha família. Eu falava, mas o que tem aqui? Então, foi um mergulho. Eu comecei a ver, puxa, esse cabelo, puxa, essa sobrancelha, da onde vem? Não vem só desses materiais, não vem só dessa colonização mais europeia que a gente vive hoje, né? Vive não, trouxe como essa raiz. Então, entender que parte de mim vem de lugares nativos me fez querer mostrar isso também para as outras pessoas através da construção. Então, e a bioconstrução, a pesquisa da bioconstrução remete muito a esse lugar das tecnologias ancestrais também. Então, Com veio certeza. uma parte de mim e uma parte da construção. Eu brinco que foi esse híbrido. E a parte... quando eu comecei a entender das paredes de terra, quando eu comecei a ver quais eram os materiais naturais, quem eram as pessoas mais habilidosas para lidar com esse tipo de material, inevitavelmente a gente acaba chegando nessas comunidades e nessa população tradicional. Então, são eles que trazem as belezas das fibras, conectam com essa
com as tramas e lidam com a natureza de uma forma muito única. Uhum. E, nossa, é muito diferente, seja dos materiais, assim, super industrializados e do que é feito à mão, dá para captar que tem alguma coisa diferente. Então, a intenção, assim, de expor essas expressões no bosque de diferentes formas é para mostrar para as pessoas que não o uso do artesanato não é a manifestação única dos povos tradicionais daqui do nosso território. Existe muito mais. Existe o canto, existem os rituais, existem as manifestações, a espiritualidade. E é assim que elas estão representadas, sejam nas fotos, na parede, lá do bosque, seja dos artesanatos, sejam dos livros espalhados, e também da bioconstrução em si, que é essa manifestação. A gente só resgata e deixa numa cara mais contemporânea. Mas a Uhum. terra, até o bambu, né, que nos remete a linhagens até mais asiáticas, mas que também são usados aqui, são, são referências e gatilhos para que as pessoas percebam isso, assim, que nem tudo é olhar para frente, olhar para o superindustrial. É fazer esse olhar para o nativo. E Uhum. aí, voltando na minha, assim, né, na minha pulsação, eu fui a fundo um pouco mais e estou nessa pesquisa. Então, unir o dentro com o fora, como eu estava falando, de uma forma que faça sentido e que as pessoas se conectem com isso. Daí eu sempre fico perguntando para quem vai lá: você sabe que vocês têm origem não sei da onde? Ah, vocês já pensaram sobre talvez não sermos só temos de ascendência alemã, ucraniana, quem é daqui, mas da cidade? Onde que estão as tuas raízes? E é uma construção mais intensa, né? E não é à toa também que o bosque está do lado de alguns memoriais, né? Seja do memorial polonês, que também tem construções muito lindas da época e com as tecnologias enfim, dessa herança. E então não é, também a minha fala não é excluindo os outros povos, né? A gente fala dos nativos, mas é honrando todas as manifestações que existem, seja ucraniano, polonês, Uhum. alemão, e memorial que não falta, né? Não sei se eu fui muito E, além. Se você quiser fazer uma pergunta mais específica também, Ormi, me diga, porque eu sempre trago esse cunho meio filosófico. nossa, tá muito gostosa a conversa. Não, eu queria, né, você começou a trazer essa relação das diversas etnias e a gente percebe que tem muitos estrangeiros que frequentam o hostel, né? E eu queria que você contasse um pouco como que é a experiência deles aqui no Brasil e principalmente, eu acho que no hostel, na qual eles têm, de fato, todo esse contato, né, com essa tradição, né, das técnicas vernaculares dos povos nativos, né, como que isso reverbera neles, né, nas pessoas que não estão familiarizadas com a nossa cultura, né, e talvez uma relação entre os brasileiros que se hospedam lá, né, que muitos desconhecem, né, ou não querem conhecer essa ancestralidade tão rica, né, dos povos indígenas do Brasil, mas as pessoas que não estão acostumadas com essa cultura vivenciam, né, sentem quando estão nesse espaço, né, quando você, né, você conversa com eles, quando eles podem ter contato com toda essa cultura. Eu até ia falar isso, quando você estava falando assim, até dos estrangeiros e das pessoas de fora, eu ia falar que às vezes eles já estão mais habituados em busca do que nós mesmos, nós no sentido brasileiro, assim. Uhum. Então, já tive diversas reações. Tem pessoas que falam: nossa, eu vim porque eu vi essa cama feita e meu pai tem uma oficina, que foi o caso de um alemão,
que voltou várias vezes para o bosque, porque ele falou, meu Deus, isso aqui é uma escultura viva. É É mesmo. de... Eu falei, total, porque viva no sentido assim, tanto da natureza quanto muda as coisas de lugar. E os brasileiros, eu acredito que têm essa resistência ao tocar nesse assunto, pode ser ainda uma ferida, ou a não valorização, ou não se fala sobre esse assunto. Eu ainda acredito ser um grande tabu, assim, as nossas origens realmente nativas, né? Então, a experiência, eu digo que ela é um pouco de enfrentamento, de confronto, de lidar com o sair da zona de conforto. Por mais que seja super confortável, a intenção não é que você sofra estando no bosque, não é esse o problema. Não é essa o nosso convite, assim, nem bem pelo contrário. Mas é para se permitir perceber essas coisas através da construção, através do que esse ambiente nos remete. E também, o que eu ia dizer, assim, longe de se apropriar dessas manifestações, a minha intenção é só trazer um pouco, umas pinceladas para dentro de um lugar, porque ali no bosque não é uma casa indígena, não é uma manifestação originalmente feita e consumida para determinada população, né? Então, que isso fique bem claro, que mesmo eu tendo os traços, eu não me intitulo determinada etnia. Então, a intenção é que exista uma porta de entrada para que as pessoas vejam e se relacionem de uma forma urbana, mas o convite é que realmente busquem, vão, acessem esses lugares e descubram por si mesmas o que faz sentido para elas. Então, a intenção, assim, logo menos ter uma... A gente já teve, né, uma agência de turismo dentro do próprio bosque. Então, o bosque, ele não é só hospedagem, ele é outros negócios além da hospedagem. Existe café, existe a loja, existe galeria, existia agência de experiências, né, que levava pessoas para fazer trilha. A intenção é recuperar isso e levar também, abrir esse portal para as comunidades. Então, essa é uma pesquisa que eu tenho tentado, conversado, fica até a minha abertura para se alguém tiver algum contato ou souber de, enfim, pessoas que trabalhem com esse tipo de experiência, né, de turismo de base comunitária para a gente poder conectar. Sei que é um momento delicado para falar sobre isso também, né? Sim. Mas acredito que a gente, independente do momento, precisa conversar sobre. Então, fica Que legal. a minha dica. E eu tô só complementando também o que você falou do bosque como experiências, assim. Não é só hospedagem. Então, claro que quem é de Curitiba pode passar um final de semana, pode dar um detox da sua casa, respirar, ter essa experiência. E também, para quem seja daqui ou de outros lugares, a gente oferece essas vivências, como foi o caso da nossa criação, do nosso momento juntos, né, da Telos e o Bosque, trazendo o Solano. O Bosque hospedou essa experiência, a Telos produziu, e foi um curso relacionado ao Feng Shui, e de várias e várias e várias horas e momentos. Então, não é só sobre dormir e sobre viver esta casa, sobre diversos aprendizados, né? Então, fiquem de olho, assim, e sugiram também o que vocês gostariam de ver no bosque. Um curso de arquitetura sustentável. Puxa, um bate-papo sobre essas ancestralidades. A intenção é, sim, ser um negócio, conseguir girar, mas ter essa parte cultural como a gente estava conversando. Bom, é muito legal, né, quando a gente consegue integrar, né, a questão da arquitetura, a questão do paisagismo, né, a um projeto, né, de reconexão, um projeto também empreendedor, né, então não ser uma
uma proposta romântica, no sentido de que eu vou investir, mas sem... Não, né? Mostrando que é possível investir nessas técnicas mais antigas, né? Nessa relação da bioconstrução, nos princípios ecológicos, mas como né, um projeto de negócios, né, de se sustentar, né, a sustentabilidade, né, em todos os sentidos, para que não seja simplesmente um aspecto saudosista. Não, mas, né, lógico, tem toda a reconexão da nossa identidade, mas é importante que né, as pessoas possam sentir que elas possam se empoderar de suas raízes, né, de seus princípios ambientalistas, né, de conexão com a natureza, e a partir daí, né, transformar essa paixão, na verdade, num sustento, né? E como você citou aí o Solano, né, aí eu acho que eu vou também dar uma puxadinha aí no nosso projeto, né, e vou deixar para você tocar depois e conversar mais sobre isso, que a gente estava, né, em função da experiência muito bacana com o curso do Carlos Solano aí no hostel, a gente de fato viu uma demanda muito bacana assim, de trazer mais esses assuntos que fogem da questão racionalista, ambientalista, assim, mas trazer uma coisa de conexão, né? A gente tocou nas peles do Hundertwasser, e a gente começou a criar um projeto, né, o Casa Viva, na qual a gente queria justamente trazer essa relação do corpo, né, a saúde do corpo, a saúde da edificação e a saúde, né, do nosso entorno, assim, né, e a ideia, de fato, era poder trazer uma série de convidados, né, experts nessas áreas, onde eles trabalham, para criar um momento muito rico, onde a gente pudesse juntar todas essas pessoas, a gente discutir essa transversalidade entre cuidar do corpo, mas ao mesmo tempo tem que cuidar da casa, tem que cuidar né, um pouco da alma, né, né, porque elas circulam, uma não tá separada da outra, existe toda essa interdependência entre elas, né, infelizmente um pouco a questão da pandemia deu uma segurada, mas é um projeto muito bacana que a gente está agora tocando um pouco mais devagar, mas logo a gente quer poder trazer essa experiência para todo mundo, né, Duda? Com certeza. Eu acho que a Casa Viva foi acho que das flores, assim, né, que germinaram depois que a gente se conectou, Bosque, Telos, e foi vendo que existia toda essa sintonia e realmente a mesma essência. E a gente não só queria falar sobre construção, como a gente se propõe, mas conversar sobre esses diversos assuntos. E a intenção é que a gente faça A gente pensou em fazer online, né? Esse encontro, esse ano por conta da pandemia, mas a gente deixou em stand-by para poder viver, acho que talvez fisicamente, no ano que vem, porque possa fazer mais sentido a gente estar junto, a gente sentir o lugar, né? Todas essas, enfim, especificidades do encontro, que eu digo assim que o físico não dá para substituir, assim, o online facilita a nossa Sim. vida, mas mesmo assim. E a intenção da Casa Viva é legal a gente falar sobre isso, porque é o nosso ponto de encontro também, do Bosque da Telos. Não é só o telhado verde que a gente vai conversar sobre isso, sobre esse tópico aqui, que é um ponto de fusão. A Casa Viva acho que é o nosso menino dos olhos, assim, e que a gente está com essa energia para fazer com que que esse projeto desenvolva. E a intenção é que a gente converse sobre diversos assuntos, a gente traga pessoas que falem sobre o corpo, a morada, o planeta, nessa vertente
viva realmente, né, de saudabilidade, consciência, para que isso se torne cada vez mais falado, mais percebido. E também a gente fica abertos para poder trocar sobre isso, se vocês conhecem alguma pessoa. Eu sei que ficou meio amplo, a gente deu uma introdução assim, acho que Só deu mais gostinho, né? muito técnica já trazendo, porque acho que esse é o gosto do mistério, daqui a pouco da surpresa, a gente vai trazendo outros detalhes. Então, para nos conectar com essas duas, tanto com o Bosque quanto com a Telos, a gente não fez ainda, e a nossa intenção, por enquanto, não é fazer, né, um Instagram, um site para esse projeto. A gente vai tocando da forma que dá, mas com certeza é uma potência para a gente olhar e colocar energia para o próximo ano. Me conte comigo. Ah, com certeza. Eu acho que, de fato, é aproveitar esse momento de amadurecimento, né, e de aproveitar essa isolamento que todas as pessoas estão tendo que conviver e aproveitar isso, né, refletir sobre muitas coisas e amadurecer projetos, né, para que eles, né, nasçam fortes, né, e já com toda essa riqueza, né, na qual a gente espera muito poder passar para, né, para as pessoas, assim, porque de fato a gente sente que o mundo está precisando dessa sensibilidade maior pro que não é tangível, né, cuidar do corpo, né, sair da alopatia, mas como que a gente pode cuidar do corpo? Às vezes um jardim, uma horta, né, no seu quintal já pode criar uma reverberação no seu corpo muito, muito intensa, né? Então a gente não está falando em medicação, mas é essa reconexão, é um andar descalço, é estar na mesma campo elétrico que o planeta ali e poder estar integrado, conectado de fato com o planeta. Então Com certeza. poder Assim, trabalhar com tudo isso. não é convencer as pessoas que existe um caminho único, né? É abrir os olhos e oferecer ferramentas para que elas se encontrem com o que faz sentido para elas, porque que nem o Ateor me trouxe, pode ser que seja a horta, mas pode ser que seja o cesto, pode ser só uma forma de acesso, né? Exatamente. Duda, bom, eu estou mais uma vez encantado de conversar com você, né? É sempre um papo muito gostoso, né? A gente fica torcendo para que essa situação acabe o quanto antes, para a gente já poder voltar a se encontrar e continuar a ficar ali viajando nos projetos, nas possibilidades que a gente tem aí para levar um pouco toda esse papo, né? Esse conhecimento, né? Algumas pessoas podem chamar né, da forma que quiser, assim, mas essas experiências que a gente tem carregado e podendo compartilhar com as pessoas de uma forma geral, agradecer muito, né, a sua disponibilidade, né, e deixar aí o canal aberto mais uma vez para você, eu acho que falar do Bosque aí, outros projetos pessoais, né, seus e do Bosque. Muito obrigado mesmo, né, em nome da Telos, né, da Adri, da Aline, a gente agradece muito aí a oportunidade de poder bater esse papo com você. Nossa, eu que agradeço. Obrigada também a todo mundo que estava aqui acompanhando, seja um pouquinho, seja dois pouquinhos, porque eu sei o quanto a gente só quer se livrar de vez em quando dessa tela, né? E buscar as conexões e realmente, enfim, interagir com a natureza de uma forma, enfim, tátil. Então, agradeço os minutos que todo mundo teve aqui com a gente e agradeço mais uma vez o convite, que eu não paro de falar sobre essas coisas. Amo, adoro. Então, vamos seguir construindo. Agora é hora de germinar não, de colocar sementes. Não é hora Aham. de colher muitos frutos, mas a gente segue germinando e seguimos juntos para colher logo menos tudo isso que a gente está desenrolando. Então fiquem ligados, gente. Estamos mirabolando coisas muito simpáticas.
Beijo, obrigada. Fantástico. Obrigado mais uma vez, Duda. Agradecer mais uma vez, então, a todos que estão acompanhando. Né? Realmente faço o convite mais uma vez, né? Quando puderem conhecer o Bosque, né? Porque é um espaço encantador, né? Então, quando voltar, entre entre nas redes do Bosque lá, porque com certeza vão aproveitar conhecer ele com um show de algum músico bacana, né? Uma exposição artística lá, então é uma experiência incrível, né? E também esperamos muito em breve estar lançando aí novos projetos juntos aí, né? Que possam correr no Bosque e a gente possa divulgar ainda mais essa visão de mundo que a gente carrega, né, tanto no Telos quanto no Bosque. Então, gente, muito obrigado. Até uma próxima. Duda, mais uma vez, sensacional. Tchau, tchau, gente. Agradeço. Beijo.